Uma das maiores particularidades de Junji Ito, o conhecido mestre do horror japonês, criador de Tomi Uzumaki, foi o terror advindo dos meios mais improváveis e estranhos possíveis. E não seria diferente em Contos de Horror da Mimi, onde acompanhamos a história de uma jovem chamada Mimi e seus estranhos encontros com o sobrenatural. Evidentemente alguém aqui precisa de um encontro com a massa sensitiva, né? Salmo 66, vamos tirar os capetas de dentro de casa. Podemos observar entidades, seres e criaturas que atormentam a vida da mesma, além dos próprios humanos que muitas vezes descobrimos serem vilões que ofuscam o próprio monstro. Então vamos acompanhar o início da saga de Mimi, ou o fim, dependendo do engajamento do vídeo, agora. A coisa em cima do poste. Em um dia chuvoso, Mimi e seu namorado Naoto, ao dirigirem pelas ruas de Tóquio, param a observar que em cima de um poste havia uma criatura disforme, com aparência velha e com um rosto completamente sombrio, marcado por um sorriso macabro. Ao perceberem a tal criatura, Mimi fica simplesmente abismada e decidem acelerar o carro para fugirem daquela situação apavorante. Porém, antes que pudessem fazer qualquer coisa, a criatura pulou pelo para-brisa deles e ficou observando com um cara simplesmente sombria. Apavorados, tentaram sair correndo do carro, porém notaram que ao sair, a criatura já não se encontrava mais lá. Sim, essa foi a história, e ela incorpora todos os elementos que eu mais amo nas histórias do Junji Ito, que é a criatura de origem inexplicável, que possui uma vida inexplicável e principalmente um fim inexplicável. Muitos desses conceitos nós podemos observar em Tomi, em que ela é uma criatura que atrai homens e os leva à perdição, só que ninguém sabe ao certo de onde ela veio. E até mesmo em Uzumaki, onde a maldição das espirais não possui uma certa causa definida, e sim apenas suposições do que seria ela. Apesar de parecer uma história sem graça a princípio, podemos notar uma profundidade, e essa profundidade se desenvolverá ao longo do outro conto que irei contar. A Mulher ao Lado. Nessa segunda história, Mimi está em um dia comum, estudando em seu prédio, que foi construído há exatos 40 anos, sendo um prédio uma relíquia cultural da cidade. Mimi, porém, não consegue se concentrar, pois acima de seu prédio, seu vizinho barulhento fazia barulhos extremos ao rádio, que estava tocando muito alto, e a mesma não conseguia se concentrar em seus estudos. Cansado dos eventuais barulhos, Mimi decide averiguar a situação, e por estar furiosa com a situação, começa a bater na porta de forma extremamente violenta, assustando seu vizinho que abriu, extremamente incomodado com a situação. Mimi então pergunta o porquê ele está fazendo tanto barulho, e o mesmo responde dizendo que não entendia do que ela estava falando, pois o barulho que fazia era o barulho normal que qualquer pessoa daquele prédio faria. Mimi disse que ele estaria mentindo, pois estava escutando um barulho extremamente alto vindo de seu quarto, e só poderia ser vindo daquele prédio. Ele então a confronta, dizendo que se ela conseguisse chamar a atenção da vizinha do lado, ele pensaria no assunto de poder parar com os supostos barulhos que estaria fazendo. Cansada da situação, Mimi começa a bater furiosamente na porta da vizinha, que não atende. Então, seu outro vizinho comenta que essa vizinha geralmente nunca sai, e que nunca a viu pessoalmente. Porém, enquanto todos estavam distraídos discutindo, a vizinha misteriosa sai e revela uma aparência macabra, coberta de uma jaqueta preta, óculos escuros, galochas altas e uma aura extremamente misteriosa, que passou por ele sem dizer uma única palavra, como se não simplesmente se importasse com a presença deles. Os dois ficam surpresos com a situação, principalmente o vizinho que mora ao lado, pois nunca havia visto tal mulher. A vizinha, que morava no final do corredor, uma senhora, acabou por perceber o barulho e pediu para que eles parassem com tal barulho, pois estava incomodando. Mimi aproveitou a oportunidade para perguntar se ela já conhecia a tal moça, e a senhora disse que não, pois ela é uma pessoa de poucos amigos, porém sabia que ela possivelmente teria irmãs que moravam com ela, pois apareciam mulheres com os mesmos estilos de roupa, que não falavam nada e com diferentes tamanhos, tal qual a mulher, e simplesmente não falavam nada com ninguém. Mimi então fica simplesmente abismada com a situação e decide voltar para seu quarto. Em um outro dia, enquanto passeava e voltava para casa,
Mimi percebe que seu vizinho daquele dia estava muito estranho encostado em uma parede do prédio, pensativo e com uma certa aura de medo. Ela decide se aproximar, pois achava muito estranha a situação, principalmente considerando que ela morava naquele prédio. Mimi então o confronta e decide perguntar o que ele estaria fazendo. Ele acaba ficando muito assustado, pois achava que Mimi seria outra pessoa, porém se alivia ao perceber que era apenas ela. Ele o repreende, falando para não assustá-lo assim. Mimi então pergunta o porquê dele estar ali. Ele simplesmente falava que estava apenas pensando na situação estranha de ter uma vizinha que não fazia barulho nenhum, em nenhum momento, pois isso era muito estranho para um ser humano, já que todos nós fazemos barulho em algum momento da nossa vida. Ele então parecia muito tenso e nervoso com algo, até que a tal mulher aparece atrás de Mimi e observa os dois, porém não diz nada e sobe as escadas apressadamente. Mimi então fica extremamente chocada com aquela mulher e o vizinho amedrontado. Mais tarde, Mimi escutou um grito. Mimi se assusta com um grito, mas decide ignorá-lo por aquela noite. No outro dia, fica sabendo que o tal vizinho se mudou, às pressas, e que não sabia nem sequer por que ele havia se mudado tão repentinamente. Ela então percebe uma oportunidade de se mudar para o prédio acima, pois acredita que lá provavelmente teria uma noite melhor, pois talvez seria mais silencioso. Ela então inicia o processo de mudança, e seu namorado Naoto e um amigo decidem ajudá-la. Ao descer as escadas correndo para poder resolver uma situação de limpeza, ela acaba esbarrando com a tal mulher e derruba sua sacola de compras. Mimi então se oferece para buscar as sacolas, porém a mulher ignora e finge que não a vê. Mimi então fica extremamente preocupada, pois pensou que a mulher possivelmente teria ficado incomodada com ela. Então ela decide pegar no braço da mulher, e quando a pega, percebe que seu braço não é um braço humano, e sim uma chapa de metal. A mulher fica extremamente incomodada por Mimi ter pego sem autorização, e as barra dela e solta e volta para o seu quarto sem falar nada. Mimi, muito chocada com a situação, comenta com esse amigo e Naoto sobre o fato do braço da mulher ser uma chapa de metal. Naoto fala que provavelmente ela viu alguma coisa errada e que talvez era um bracelete. Os dois apenas discutem sobre a situação, porém não chegam a uma conclusão realmente importante. Mimi apenas fica intrigada com a situação. Durante a noite, Mimi, pensando na situação, percebe um buraco na parede e pensa que talvez foi o vizinho que havia feito, antes de ir embora. Não resistindo à curiosidade, Mimi decide olhar pelo buraco e se depara com uma situação extremamente estranha, para se dizer ao mínimo. A vizinha estava colocando em seus braços a tal chapa de metal, afrouxando os parafusos e aumentando-a, como se fosse uma espécie de escada. Ela então tinha a habilidade de mexer e aumentar qualquer parte de seu corpo. Mimi fica chocada com tal coisa, pois a tal criatura provavelmente não era um ser humano. Ela então, ao fazer muito barulho, chama a atenção da mulher, que simplesmente fica irritada pelo fato de Mimi estar observando. Mimi então simplesmente se assusta e sai, e desiste de olhar. Porém, ela fica intrigada se a mulher a percebeu, e olha novamente. Assim, seu olhar vai de encontro com o da mulher, que começa a tentar entrar furiosamente usando suas mãos pela casa. Porém, claramente ela não consegue, e desiste de tal ato. Mimi então fica aliviada e decide mover uma bancada para tapar o buraco e evitar que a mulher fizesse tal coisa de novo. Porém, ela percebe que a mulher desceu as escadas, pois escutou passos. Então ela pensa, será que a mulher talvez foi embora? Mimi então decide olhar pela janela para ver melhor, e tem uma surpresa terrível. Suspensa pelas próprias chapas de metal, a mulher estava lá, erguida, e estava tentando entrar a qualquer custo na casa de Mimi. Ao entrar, a mulher começa a soltar um sorriso macabro, seguido de uma risada. Assim seus olhos caem, revelando que na verdade as mesmas não existiam. Eram apenas algo simplesmente indescritível. Mimi fica tão assustada que desmaia, e ao acordar, não vê a tal mulher, e que sabia que ela simplesmente estava lá, ao lado, vivendo uma vida normal, e que sabia que em qualquer momento ela poderia voltar. Ela então decide fazer o que qualquer um faria: sair daquele prédio.
Lançado originalmente entre 2002 e 2003, Contos de Horror da Mimi foi um sucesso quase imediato. E Junji Ito se inspirou quase que perfeitamente em Shin Mimi Bokuro, um livro muito famoso por coletar histórias reais de seus leitores. E após quase 2 décadas de lançamento, Contos de Horror da Mimi foi lançado no Brasil pela Dark Side. Se você gostou desses contos e principalmente da análise da obra, por favor considere se inscrever no meu canal. Aqui vamos tentar resgatar autores da cultura pop, como Junji Ito e outros mestres do terror. Ative o sininho para ter as notificações sempre em dia no seu celular. E principalmente, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e dar um joinha. Muito obrigado pela atenção de todos